Oi, gente. Esse é o Transe Livros e eu sou a Tamires, faço parte da equipe do Transe. Esse é um programa que a gente vai fazer para tratar de livros que a gente acha interessante para pensar o momento que a gente está vivendo, o cenário político. E a gente vai começar essa série com o livro Quatro Futuros, do Peter Frase. É um livro que vai ser lançado pela editora Autonomia Literária e a gente vai contar com um convidado que é o Victor Marx. Ele já falou sobre esse tema em outros momentos, enfim, e ele vai nos ceder esse conteúdo para a gente iniciar essa série. Esse tema de hoje me é muito caro em particular, porque o livrinho que nós vamos falar é esse aqui, For Futures, né, Vida Depois do Capitalismo. Ele é lançado pela editora Verso em 2016, no selo da Jacobin. E a Jacobin é uma revista americana de cultura e política que eu, mais algumas pessoas aqui no Brasil, trouxemos para o Brasil também. Então, existe hoje um Jacobin Brasil, jacobin.com.br, saiu uma revista física, que nós fizemos o lançamento ano passado, e tem um site, então também se vocês quiserem. Essa daqui é o símbolo da Jacobin, que é o Toussaint Louverture, é o líder da Revolução Haitiana, né, uma referência aos jacobinos negros do Haiti. Então, só dando esse contexto, porque o Peter Frase é um editor da Jacobin, né, escreve com muita frequência na Jacobin, e ele meio que se coloca nesse campo, ou num contexto de uma nova onda insurgente de esquerda. Então, ele está tentando entender o que significaria falar de socialismo nas condições contemporâneas. Isso transparece muito no texto dele. E os meus comentários, só para terminar então esse primeiro momento mais de situar, né, para vocês saberem mais ou menos quem eu sou, de onde é que eu estou vindo, os meus comentários aqui sempre vão passar muito por algumas elaborações que a Nancy Fraser faz nesse livro, que é um livro da autonomia também. O livro se chama O Velho Está Morrendo, o Novo Não Pode Nascer, e é um livro que foi publicado no Brasil com um prefácio meu, cujo tema é justamente o título do artigo do Moisés, né, o retorno à política, ou como às vezes eu chamo, o fim do fim da história, né, esse momento em que há uma espécie de colapso de um certo consenso de que as coordenadas institucionais de progresso da humanidade estavam estabelecidas de uma vez por todas, digamos assim. Isso foi um consenso muito forte na década de 80, na década de 90, né, sobretudo, e no começo dos anos 2000, ele dizia o seguinte: não, do ponto de vista institucional, o negócio está resolvido, né? É essa combinação, mais ou menos, de liberalismo político, democracia representativa parlamentar, com economia de mercado globalizada, e nos marcos desse arranjo, né, consolidado geral, que você pode ter as várias disputas possíveis, mas essas disputas não extravasam esse amplo consenso, né, de uma espécie de centro alargado que envolve tanto a centro-esquerda quanto a centro-direita. Acho que passa pelo diagnóstico das pessoas da Jacobin, isso me inclui, né, mas também inclui o Peter Frase. Como também você pode ver no diagnóstico do próprio Moisés nesse texto, de que essa visão um pouco triunfalista, digamos assim, de que agora a história, né, se ajeitou e ela vai ser tranquila daqui para frente, essa visão ela fracassa espetacularmente, né? Então, de um triunfalismo da década de 90, não há alternativa, fim da história, é isso daí e tal. O que a década dos anos 2020 mostram é uma espécie de confusão generalizada, um aumento da temperatura na política, uma crise de representatividade das instituições e dos partidos, uma certa volatilidade, né, mais errática, caótica em termos da política, o grau de imprevisibilidade aumenta, o retorno de algumas ideias que estavam esquecidas ou
ou relegadas às margens, né, passam de novo a ocupar o centro do tabuleiro político. Ou seja, uma década muito mais turbulenta, que pelo visto não acabou ainda, né? Você tem mais turbulência pela frente também. O diagnóstico do Peter Frase passa um pouco, me parece, isso é o que ele dá a entender na introdução, de que essa turbulência tem a ver com um certo predicamento da nossa época. Duas tendências que são mais ou menos inevitáveis, a qual nós teremos que responder. Uma delas é a crise do mundo do trabalho tradicional como produto de uma contínua e progressiva automação da competência de trabalho humano, não apenas em termos dos trabalhos manuais, como, né, a automação da época industrial se caracterizou, mas também com a possibilidade de automação das nossas capacidades e competências assim chamadas espirituais, digamos assim, capacidade cognitiva, criativas, né? Então, o que o Frase vai tentar apontar é que essa segunda era das máquinas, né, fazendo menção a um livro de dois autores que trabalham bem com esse mundo do Vale do Silício, essa segunda era das máquinas é uma era das máquinas espirituais, porque está envolvido aí a inteligência artificial, a produção de algoritmos, então ela vai poder automatizar não apenas o trabalho manual, braçal, mas o trabalho do advogado, o trabalho do médico, o trabalho do engenheiro. Então, ela, inclusive, coloca, né, em risco esses digamos assim, trabalhos de colarinho branco, né, que pareciam estar mais seguros do efeito da industrialização. Então, isso é um possível predicamento, né, que o Peter Frase diz, isso marca a nossa época, não tem como fugir disso. Né? E o outro predicamento é da catástrofe ecológica, né? Então, de uma crise ambiental e climática que está em andamento e que tudo indica que vai se aprofundar nos seus efeitos, portanto, aumentar também esses processos de volatilidade, de surpresas, de cisne negros, esse tipo de coisa. Então, a convergência dessas duas tendências meio que forma o que a gente poderia chamar de uma esquina, né? Uma encruzilhada, por assim dizer. Que o próprio Frase vai chamar de um momento histórico que, por isso, vai marcar essa certa incerteza e volatilidade. Então, esses momentos de encruzilhada, de esquina, como vai lembrar o próprio Frase, são momentos, ao mesmo tempo, de promessas como momentos de perigo. Né? Então, as coisas podem tanto ir para um lado quanto podem ir para o outro. Isso pode ser uma oportunidade para a realização de projetos emancipatórios, mas também é uma possibilidade de um afundamento na barbárie. E o próprio Frase, porque ele vem de uma tradição política, né, digamos assim, crítica ao capitalismo, né, crítica da economia política, ligada a crítica do valor da sociedade de classes, vai dizer, olha, essas duas crises, na verdade, são incluídas, ou suprassumidas, né, por assim dizer, numa crise de maior escala, que é uma crise da economia política capitalista, uma crise, talvez, até das estruturas de legitimidade na sociedade de classes. Né? Então, o que ele está querendo dizer é, eu quero entender essa crise da automação e a crise do mundo do trabalho, mais a crise ambiental, não como espécie de trajetórias naturais, tá certo? Que vão dar em alguma coisa de qualquer jeito. Não, essas crises vão estar atravessadas por disputas e antagonismos sociais que vão encontrar suas resoluções em projetos políticos antagônicos e conflitantes. Então, ele, seguindo essa tradição de uma crítica da economia política, ele situa essa encruzilhada dessa crise no interior de uma sociedade que é muito desigual em termos de riqueza e poder, e que, portanto, a questão não é apenas a automação vai beneficiar a humanidade ou a crise ecológica gera prejuízos para a humanidade, mas sim quem é que vai se beneficiar da automação e quem é que vai ficar com os prejuízos da crise ambiental. Então, a ideia é que numa sociedade desigual, marcada por conflitos de poder e antagonismos entre segmentos sociais de riqueza e poder distintos, as perguntas importantes vão ser também quem é que paga o preço, né, e quem colhe os benefícios. Então, quem é que paga o preço da crise ecológica, quem cobre os benefícios
da automação. Né? Então, para pensar isso, ele vai dizer, olha, metodologicamente, o que eu vou tentar fazer aqui é articular a ciência social com ficção especulativa. Né? E isso ele chama... Eu nem cheguei a ler o livro traduzido no português, que é até saber qual é a solução que eles fizeram para esse jogo de palavras. Ele vai falar disso, vai falar que essa combinação de ciência social com ficção especulativa é uma social science fiction. Né? A gente poderia traduzir por ficção científica social, mas é mais do que isso, né? Uma ficção que bota a ciência social no centro mais do que uma ciência natural, como se costuma acontecer no caso da ficção científica, né? Então é uma ficção científica social, mas pode ser uma ficção sociocientífica, algo do tipo, uma ficção enraizada nas ciências sociais. Mas enraizada nas ciências sociais a partir de uma perspectiva específica, e daí por isso que eu estou retomando essa própria história do Fraser como jacobino, né? Porque a forma como ele vai ver é muito moldada pela frase clássica da Rosa Luxemburgo, ali mais ou menos no começo da Primeira Guerra Mundial. O que a Rosa Luxemburgo vai falar quando a Primeira Guerra Mundial eclode? Bom, nós estamos aqui numa encruzilhada, numa esquina da humanidade, ou a coisa vai transitar para o socialismo, ou a coisa vai transitar para a barbárie. Essa é a formulação clássica da Rosa Luxemburgo, socialismo ou barbárie, que, ao meu entender... O que ela está querendo dizer? E acho que isso tem a ver também com o retorno da política, ou até com essa tese do Fraser do fim do capitalismo, né? Porque o pressuposto que ele tá se baseando é que o capitalismo é uma fase histórica da humanidade, ele teve um começo, ele vai ter um fim. Então, ele não está colocando em questão se o capitalismo vai acabar ou não. Ele está dizendo que esse negócio vai acabar, porque tudo que é da história acaba um dia, né? E aí tem que saber o que vem depois. Não significa que o que vem depois é melhor. Pode ser muito bem que o que vem depois do capitalismo pode ser pior. Né? Mas eu talvez acharia mais interessante se a gente falar não em termos de fim do capitalismo, mas de fim de algo que a gente poderia chamar do liberalismo. Né? O que seria o liberalismo? É a confluência de valores civilizacionais iluministas com uma economia de classes que se baseia no mercado. Então, o liberalismo vai dizer, não, a liberdade econômica e a liberdade política andam lado a lado. Né? Então, o progresso que a economia capitalista produz é o contraponto de um progresso social e político que a democracia liberal produz. Tá certo? Então, essas coisas, dentro da visão liberal, estariam casadinhas, juntas, vamos de mãos dadas. Né? O iluminismo é isso, as liberdades econômicas, né, que marcam a economia capitalista, e as liberdades políticas de uma democracia liberal, e é isso, é o fim da história, felizes para sempre. É um casamento maravilhoso que vai durar eternamente. O que a história nos mostra é que, na verdade, esse casamento não é tão feliz assim, e ele é um casamento bastante tenso, e que, em alguns momentos, essas coisas se separam, tá certo? Alguns marxistas poderiam dizer, não, na verdade, elas em alguns lugares, elas sempre se separaram, né? Quer dizer, o iluminismo europeu vai jogar sua barbárie nas áreas coloniais, né? Mas um iluminista burguês, por assim dizer, sempre que essa parte do mundo é atrasada, ainda o progresso não chegou lá, mas uma hora eles vão alcançar esse estágio aqui de autodesenvolvimento humano, que é capitalismo e democracia. Tá certo? O problema é que nesse momento que a Rosa Luxemburgo falava isso, 1914, 1915, você tinha justamente uma crise dessa época, de uma época de ouro do liberalismo, né? De uma época de globalização, de uma época de triunfalismo cosmopolita, de uma época de livre negócios, de uma época de uma sociedade burguesa que estava assentada num Estado liberal. Tá certo? E realmente os períodos que se seguem a essa frase da Rosa Luxemburgo foram marcados por várias barbáries. Né? Primeiro, a barbárie total, que foi a Primeira Guerra Mundial, com a guerra de trincheira, com o uso de arma química, foi, né, a sociedade europeia se destroçando numa carnificina disseminada, né, e generalizada. E depois as barbáries que essa própria guerra gerou
você tem um surto da crise da gripe espanhola, logo depois você tem o surgimento do fascismo, né? A Rosa Luxemburgo fala de uma dicotomia entre ir ao socialismo ou ir à barbárie, mas um crítico mais cínico poderia dizer, ou então ir à barbárie na forma do socialismo, como poderia ter sido a experiência da União Soviética, do socialismo real no stalinismo, por exemplo, né? Mas aí você também tem como fruto dessa guerra a emergência de uma extrema-direita antiliberal na Europa, nos partidos fascistas, nos vários nacionalismos de direita hiperreacionários da época do entreguerras, que alguns chegam ao poder antes mesmo da crise de 29 e muitos chegam ao poder depois da crise de 29. Então essa poderia ser o cenário da barbárie. Essa barbárie acaba produzindo essas duas crises, essas duas guerras, muita mortandade, muita volatilidade política, mas a coisa começa a se reestabilizar depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, fala aí, gente, essa coisa aí de um liberalismo sem freios, né, de uma mercadorização de todos os aspectos da vida social, isso daí produz uma série de problemas que a gente vai ter que dar uma civilizada aqui né, nas nossas relações do capitalismo. Isso produz um novo compacto liberal do pós-guerra, enfim. E essa é a nossa história daí para frente, né? Eu estou falando isso para dizer, o Peter Frey está atentando para a possibilidade de que uma nova onda de barbárie pode estar à nossa frente também, né? Então ele sugere a possibilidade da gente falar, na verdade, de dois socialismos e de dois barbarismos que são possíveis. Ele coloca como futuros múltiplos, né? 4 tipos ideais, justamente porque ele quer dizer, eu não estou fazendo futurismo aqui, né? Eu não estou tentando adivinhar o futuro, eu estou tentando traçar um quadro de possibilidades, dizendo que o futuro está em aberto, né? E vai depender dos conflitos políticos, das disputas políticas, da agência dos vários atores sociais envolvidos, né? Então, estou tentando mais explorar as possibilidades do que dizer o que vai acontecer. E ele explora 4 possibilidades, que acredito, me parece no texto dele, embora lá no final do livro ele vai dizer as coisas não são tão simples assim, mas que ele vai numerando de acordo com a própria preferência pessoal dele, né? Então, ele faz esse quadrante a partir de 2 critérios, igualdade e desigualdade de um lado, escassez e abundância. Então você tem o que seria, para o Peter Frey, o melhor dos mundos, que é uma igualdade com abundância, que isso ele chama de comunismo, porque seria a realização dos velhos sonhos marxistas numa sociedade onde o aumento da produtividade do trabalho é tão grande que ninguém precisa se submeter a um trabalho que não gosta, ou até nem precisa submeter ao Estado, porque quando tem abundância generalizada, os conflitos sociais abaixam, não precisa de uma instância reguladora, então está todo mundo livre para fazer o que quiser, né? Esse seria o cenário de uma abundância total do comunismo. Ele fala, mas pode ser que a gente consiga a igualdade, mas que nós tenhamos produzido tantos estragos no ecossistema terrestre, que isso não vai permitir abundância. Nós vamos ter que trabalhar muito, vamos ter que nos organizar de maneira mais ou menos disciplinada para desfazer o estrago que nós fizemos. Isso ele chama de socialismo, aproveitando uma distinção na tradição marxista entre o socialismo como uma primeira fase, em que vai precisar de trabalho, de Estado e tal, antes do momento de abundância total. Talvez a gente pudesse chamar isso contemporaneamente de ecossocialismo, algo do tipo, né? Então, um projeto igualitário muito atento para os danos ecológicos que a sociedade humana produz. Mas as coisas podem ir pior, né, na visão do Peter Frey, né? Pode ser que nós não consigamos evitar, desfazer a sociedade de classes, né? Então, você teria um segmento do processo de automação, mas essa automação ia se realizar nos marcos de uma sociedade muito desigual em termos de distribuição de riqueza e poder, né? Isso ele vai chamar de rentismo, que é para dizer, olha, as condições técnicas, objetivas, materiais da realização do comunismo estariam colocadas, né, mas a classe dominante conseguia uma maneira de manter a sua distinção de status, né? Isso não é mais pela pura concentração de bens materiais, mas é pela concentração, digamos assim, do que se torna a força produtiva predominante, né? Que é
os códigos, as ideias, os programas, os algoritmos, né? Então, nesse sentido, a propriedade intelectual guardaria aí uma centralidade na constituição de uma sociedade dividida em classes. Então, você vai ter as pessoas que vão ter que pagar, não porque é difícil ou trabalhoso fazer alguma coisa, mas porque alguns setores têm um monopólio da possibilidade de usar essas ideias, de usar esses códigos, de usar esses algoritmos, tá certo? E o pior caso, né, o pior cenário possível para o Fraser, e acho que esse talvez seja um dos quadrantes mais interessantes para a gente estudar, é porque o Fraser fala, olha, quando eu lancei o livro, todo mundo disse, nossa, com esse 4 quadrante aí, você viajou, hein? Tá, exagerou total, paranoia, isso daí não faz nem sentido, né? E ele fala que, ultimamente, quando vão convidar ele para alguma coisa, é para falar sobre exterminismo, né? Então, em 5 anos, o 4º quadrante se tornou de inconcebível para... mas então é isso daí, nós estamos vivendo já esse quadrante tendencialmente, né? Então, o 4º quadrante seria dizer o seguinte, olha, pelo aumento das forças produtivas, do aumento da tecnologia, da automação, as proprietárias, elas não precisam dos trabalhadores. Certo? Está tendo alguma questão? Paro de falar? Ok. Não precisam dos trabalhadores. Né? Mas os trabalhadores estão aí. Você tem o que o exterminismo é baseado numa ideia de que há uma população excedente, certo? Uma sociedade para produzir o que as elites precisam, né? Ela não precisa de tanta gente. Então tem gente sobrando, certo? E essa sobra é uma relação, um resultado do aumento da própria produtividade do trabalho. Isso significa que agora essas massas empobrecidas, para as elites, vão significar apenas um perigo. Tá? Porque se antes, né, esses proletários eram até uma dor de cabeça, né, para a elite, pelo menos eles eram necessários. Eles não tinham, a elite não poderia se livrar deles, porque a própria de elite, né, dependia da exploração do trabalho. Mas e se o trabalho é tão produtivo que a exploração do trabalho não é mais uma questão central? Esse é o que o Fraser tenta ver, um caso limite. Isso aí. Então tem gente demais. Ele até cita o caso, né, e acho que isso é uma forma de ilustrar o que ele está querendo dizer, que um economista russo vai lembrar que teve um momento que tinham milhões de cavalos nos Estados Unidos. Porque a força de trabalho do cavalo era utilizada nos transportes, a força de tração e tal. Né? Com o passar do tempo, esse trabalho do cavalo virou dispensável, certo? Ele não era mais necessário. Né? Ou seja, o resultado é que em poucas décadas a população de cavalo nos Estados Unidos foi drasticamente reduzida. Aí esse próprio economista vai dizer, mas os seres humanos não são cavalo, então nós vamos, né, mesmo se o trabalho não é necessário, nós vamos conseguir dar uma solução humana para como essas pessoas possam viver e viver até melhor e tal. E o Fraser vai dizer, mas isso assume que as classes dominantes são benevolentes, estão preocupadas com isso. Pode ser que essas classes dominantes tenham apenas medo dessa população excedente e querem se ver livre dela. E aí ele tenta ilustrar esse processo com uma tendência que é realmente muito atual no mundo, que é a militarização da polícia. Né? Isso saiu até um vídeo da Vox que eu recomendo atualmente, que mostra como, mesmo nos países avançados do capitalismo, os corpos policiais vão ficando cada vez mais com cara de exércitos de ocupação. Né? Então são os robocops com... Né, armas pesadas, tanque de guerra, né, riot gear. Então. Qual é a ideia aí? É que você tem uma população excedente
que é um caso de polícia. O que você tem que fazer é conter essa população, administrar essa população. Então, o Fraser liga esse fenômeno com o aumento do estado carcerário, né, do encarceramento em massa, com o aumento da espécie de campos de concentração, né, com a própria relação que os refugiados, os imigrantes sofrem numa Europa encastelada, né? Então, o que o Fraser vai dizer, talvez a classe dominante vai dizer, olha, realmente não tem mundo para todo mundo, né? Usando uma frase do Viveiro de Castro, né? E como é que é? Danovsky? Tá. Não tem mundo para todo mundo, a crise ambiental significa isso, né? E eu também não preciso do trabalho dessa quantidade imensa de pessoas. Então você deixa elas aí, ao Deus dará, ou até acaba tendo uma postura genocida frente às populações por um medo dessa rebelião dos despossuídos. Essa é uma ansiedade que está muito presente hoje em dia, inclusive nos produtos da cultura pop. Você vê isso nos livros, nos filmes, né? Esse medo dessas hordas, digamos, de despossuídos atacarem, né? Se rebelarem e tal, e a necessidade de controlar policialmente essas populações excedentes. Então, esses são os 4 cenários, tá? Como uma introdução aqui para o nosso debate, né?